Olá, pessoal, sejam bem-vindos para mais uma formação. Esperamos que seja produtiva e esclarecedora. Eu sou Carolina Cortez, professora especialista em currículo dos anos iniciais, e hoje iremos trabalhar com este grande tema da educação, refletindo sobre sondagem. Antônio Zabala é referência internacional em pedagogia e educação, e é um dos mais importantes pesquisadores e divulgadores dos fundamentos do construtivismo escolar. Ele nos traz a seguinte reflexão: não é possível ensinar nada sem partir de uma ideia de como as aprendizagens se produzem. As aprendizagens dependem das características singulares de cada um dos aprendizes. Ou seja, precisamos partir do que os estudantes já sabem de seus conhecimentos prévios. Somente ao colocar em prática seus esquemas de assimilação já construídos, ele estabelece novas relações para tentar entender o que não sabe. Depois de aproximações sucessivas e reflexões sobre o novo, crianças e adolescentes têm condições de passar de um estado de menor para um de maior conhecimento. Contextualização. Em visitas realizadas nas escolas, percebemos a necessidade de retomarmos o tema sobre sondagem, pois é um instrumento de avaliação que possibilita saber o que os estudantes pensam sobre o sistema de escrita, bem como o sistema de numeração decimal. Retomaremos a importância do portfólio como instrumento para evidenciar os registros realizados, o progresso do estudante e a avaliação do processo de ensino-aprendizagem. Objetivos: discutir sobre o portfólio como instrumento de avaliação, refletir sobre a aplicação da sondagem do sistema de escrita alfabética. Vamos começar vendo a importância de realizar a sondagem. É um recurso que o professor dispõe para conhecer o que os estudantes sabem sobre determinado objeto de conhecimento. Os dados coletados não servem apenas para uma quantificação, mas principalmente para qualificar a ação pedagógica. Subsidia o planejamento da aula na escolha das atividades, nos agrupamentos produtivos e intervenções pontuais para o avanço das aprendizagens. Segundo a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, que tem caráter normativo, a criança precisa aprender a ler e escrever nos 2 anos iniciais do ensino fundamental. A BNCC foi homologada em 2017 e deveria ser implementada nas escolas, na prática, até 2020, ano em que o mundo foi surpreendido com a pandemia do Covid-19. Aí ocorreu a necessidade de substituir as aulas presenciais pelas remotas, com encontros online, o que acarretou prejuízos enormes na alfabetização. Neste contexto, fica o questionamento: como conduzir o processo de alfabetização para que os estudantes consigam desenvolver as competências, habilidades e aprendizagens necessárias para a aquisição da leitura e da escrita até o final do 2º ano do fundamental e dar conta também de alfabetizar crianças que se encontram em outros anos e que não adquiriram essa competência? O Plano Estadual de Educação prevê a alfabetização até o 2º ano do ensino fundamental. Os estudantes que não se alfabetizam, aqui me refiro tanto em língua portuguesa quanto em matemática, no período que corresponde aos 2 primeiros anos do ensino fundamental, podem carregar defasagens ao longo dos anos escolares, não apenas nestes 2 componentes curriculares, mas sim em todas as áreas que envolvem conhecimento numérico, cálculo, compreensão leitora, a inserção às práticas letradas de leitura e da escrita, dentre outros. Por isso, a demanda em criar um instrumento que mapeie os conhecimentos dos estudantes acerca da aquisição do sistema de escrita alfabética e do sistema de numeração decimal. Para refletir, resgatamos um trecho que está no curso Letra e Vida, Profa. No caso da alfabetização, é essencial que o professor descubra o que cada aluno pensa sobre como funciona o sistema de escrita. Para isso, é necessário, em primeiro lugar, que o professor estude.
se possível, diretamente das fontes. Discuta com seus pares e construa para si mesmo o conhecimento hoje disponível sobre as hipóteses, as ideias que as crianças e também os adultos constroem em seu esforço para aprender a ler e a escrever. Infelizmente, quando isso não acontece da forma adequada, o que vemos são equívocos que podem causar problemas, como pensar que silábicos são alunos que leem de forma silabada. Isto foi escrito há mais de 15 anos, porém é bem atual, pois nos traz a importância de nos apropriarmos dos conhecimentos referentes às hipóteses de escrita e também de matemática, para que realmente consigamos entender como o estudante pensa para propor situações de ensino e aprendizagem que sejam mais adequadas aos conhecimentos dos estudantes, fazendo com que avancem rumo à escrita alfabética. Portfólio. O portfólio é um instrumento de avaliação. Proporciona a visão de cada estudante no seu processo de aprendizagem. Então, além do sistema mapa-classe, precisamos da elaboração de um portfólio destinado às sondagens realizadas pelos estudantes, pois ele possibilita que você, professor, possa acomodar em um mesmo lugar as sondagens realizadas no decorrer do ano e frequentemente consultá-las para analisar e refletir sobre os avanços de cada um dos seus estudantes. Então, ele é um instrumento para você, professor, e também favorece o acompanhamento da equipe gestora, do coordenador de gestão pedagógica, de agrupamento da unidade escolar, que é o antigo PECAI, do professor especialista em currículo e para o supervisor que acompanha a sua escola. Por isso, é importante que ele fique em um local de fácil acesso e ele também deve ser validado pelo coordenador de gestão pedagógica. Quando falamos em portfólio, temos várias maneiras de elaborar. Pode ser realizada de forma física, que é a mais comum, mas nada impede de termos um portfólio digital, desde que esteja sempre atualizado e que o coordenador e a equipe gestora tenham acesso a ele. Isso tudo é um combinado com a sua escola. Podemos utilizar o Drive, Padlet, Sway, entre outros, para a elaboração de um portfólio. Há uma estrutura que pode ser utilizada como base na construção de portfólio, como a identificação, com o nome da escola, nome do professor, data, dia e horário das aulas, foto da turma, isso aí vai na capa. Pode ter também o nome completo dos estudantes que compõem a turma, um pequeno texto que descreva detalhadamente a turma na visão do professor, o plano de ação de recuperação ou do aprender juntos. Na sequência, o percurso de aprendizagem, a sondagem dos estudantes, relatório da escola se houver de anos anteriores ou atuais, fotos, pois a criança que vai realizar uma sondagem e não consegue escrever, é possível realizar com letras móveis, e neste caso o registro pode ser fotográfico. Espaço para os registros e conclusões do educador, além de outros documentos que julgar pertinente. Vamos então a alguns exemplos de tipos de portfólio. Este aqui é físico, porém foi escaneado e transformado em PDF para que vocês pudessem visualizar. Este aqui é o Caleb, vou tampar o rosto dele porque não temos os direitos do uso de imagem. A primeira sondagem, que foi feita em fevereiro, escrita pré-silábica. Outra sondagem, sondagem de números, ele estava no nível 5. E a sondagem do mês 6, vou mostrar somente parte do portfólio, pois este é o mais comum que a maioria já utiliza. Porém, podemos perceber a evolução da escrita deste estudante. Em fevereiro, estava com a hipótese pré-silábica e em junho apresentou a escrita alfabética. Isto demonstra a evolução deste estudante, o trabalho do professor, e isto fica visível como este aluno está progredindo. Mas e agora que este estudante está alfabético, eu não preciso mais alimentar o portfólio? Sim, vamos alimentar este portfólio
com outras produções escritas, com outras sondagens de números, com situações problemas, atividades que evidenciam o avanço nas aprendizagens. Temos outro portfólio físico aqui que apresenta orientações, período de aplicação, bem interessante para o professor ter sempre em mãos essas orientações. Tem a lista de palavras a serem ditadas, tem fotografias das crianças trabalhando em oficinas com o projeto Olha o Bicho. Aqui as oficinas do Aprender Juntos, segundos anos, com agrupamento entre pares. Eu achei este muito interessante, pois ele é um portfólio físico, porém, basta apontar a câmera do celular para o QR Code que leva ao vídeo. Então, tem atividades que tem a imagem do trabalho que foi desenvolvido e tem o vídeo da apresentação dos estudantes que pode ser acessado através desse QR Code. Trouxe um exemplo de portfólio em Padlet. É uma outra maneira onde se pode realizar os registros das atividades realizadas, onde pode ser descrito como a atividade foi realizada, pode ser colocados os vídeos e também as sondagens dos estudantes. Como exemplo de portfólio em site, eu trouxe o da coordenadora de gestão pedagógica geral, Vanessa, que gentilmente cedeu para que eu pudesse mostrar que é possível fazer um portfólio em um site. E cada item desse aqui é clicável e leva às informações que estão acima descrita. Vamos ver aqui a formação continuada. Mostra as formações que ela desenvolve com seu grupo de professores, as reuniões de MMR, as formações do Aprender Juntos. Lembrando que qualquer opção escolhida por você, professor, deve ser compartilhada com a equipe gestora, para que eles possam acompanhar o desenvolvimento do trabalho. Agradeço e passo a palavra para Elaine Joia, que dará continuidade à formação. Obrigada, Carol. Olá, professor. Dando continuidade, como falou nossa PEC, hoje iremos refletir sobre aspectos e procedimentos da sondagem de hipóteses de escrita, para que não ocorram equívocos. Lembrando da importância de vocês se apropriarem do documento orientador enviado pela nossa diretoria para aplicação desta quarta sondagem, que deverá ser realizada somente com os estudantes que ainda não estão alfabéticos. Vamos lá? Para a sondagem, vocês irão entregar uma folha de sulfite inteira, sem pauta, e um lápis ao estudante. Estivemos em acompanhamento nas escolas e observamos alguns docentes utilizando metade da folha ou dividindo em 4 partes, não sendo indicado, pois a criança em processo de aquisição do sistema de escrita pode utilizar muitas letras ao escrever, precisando de espaço, pois sabemos que elas desde muito cedo já pensam sobre a escrita e fazem registros a seu modo. A borracha também não deve ser utilizada. Caso o estudante sinta necessidade de apagar alguma das escritas, questione sobre o motivo e proponha que escreva novamente ao lado do que foi escrito. Afinal, muitas vezes existe relação com a reflexão do que foi feita durante a escrita. Procedimentos necessários para a realização da sondagem. É fundamental pedir para que a criança escreva seu nome. Ele servirá para a sua análise, professor. Com o primeiro nome, estaremos verificando se ela escreve as palavras se apoiando nele ou se já sabem escrever seu nome completo sem o apoio de plaquinhas. A data é fundamental para este processo, pois estaremos verificando o processo cronológico no portfólio. É importante, antes de iniciar a lista, contextualizar sobre o tema, ou seja, sobre o campo semântico. Se é sobre objetos da sala, animais, plantas, festas de aniversário, por exemplo. No documento orientador, colocamos o campo semântico sobre partes do corpo. Vocês poderão questionar quais eles conhecem antes de iniciar esta sondagem. Lembrando que a sondagem precisa ser realizada com um estudante de cada vez e de forma individual.
sendo fundamental deixá-lo tranquilo neste momento. Lembre-se que na sua rotina também precisa estar prevista uma atividade que seja possível os estudantes realizarem com mais autonomia, como a escrita de uma cantiga, parlenda, entre outras. Uma sugestão, até pensando nos primeiros anos, é utilizar uma das modalidades de leitura, através da leitura de escolha pessoal, com um acervo riquíssimo que as escolas possuem. Caso esteja necessário, poderá também solicitar auxílio à CGP da sua escola para dar suporte. Explique que ele deve tentar escrever algumas palavras e uma frase que você vai ditar da melhor forma possível. Oriente o estudante para que escreva uma palavra embaixo da outra, pois se trata de uma lista. Dite uma das palavras da maneira mais natural possível, sem forçar as sílabas que compõem a palavra, ou seja, sem escandir. Na seguinte ordem: primeiro a polissílaba, em seguida a trissílaba, depois a dissílaba e a monossílaba. Vocês sabem o porquê desta ordem? Esse cuidado deve ser tomado porque no caso das crianças escreverem segundo sua hipótese do número de letras, poderão se recusar a escrever se tiverem que começar pela palavra menor, que é a monossílaba, entrando em conflito, uma vez que há crianças que utilizam como critério utilização de no mínimo 3 letras. Finalmente, dite a frase que compõe a sondagem e tome cuidado para não silabar nem forçar na fala partes da palavra, inclusive para os estudantes do primeiro ano, pois é importante saber se ele mantém a estabilidade de uma palavra ao ditar a frase. Fique atento às reações dos estudantes enquanto escrevem e anote o que eles falam, sobretudo de forma espontânea. Isso pode ajudar a perceber quais as ideias deles sobre o sistema de escrita. A cada palavra ditada, peça para que o estudante leia em voz alta o que acabou de escrever. Por meio da interpretação dela sobre a própria escrita, durante a leitura, é que se pode observar se ela estabelece ou não relações entre o que escreveu e o que lê em voz alta, ou seja, entre o falado e o escrito, ou se lê aleatoriamente. Anote uma folha à parte, depois, no próprio instrumento da sondagem. Como o estudante faz essa leitura? Se ele aponta com o dedo cada uma das letras, se lê sem se deter em cada uma das partes, se associa aquilo que fala à escrita, em que sentido faz a leitura. Lembrem-se que a sondagem não pode ser um momento passivo, mas de interação. Neste momento, a criança estará refletindo sobre a escrita e algumas intervenções são necessárias. É importante que você saiba que todas as suas intervenções ela deve ter um único propósito, saber como o estudante está pensando e não levá-lo à escrita convencional neste momento. Por exemplo, a criança pode colocar várias letras e na hora da leitura não utilizar todas. Você pode intervir questionando se ela precisa de todas as letras. Se ela quiser, ela poderá até escrever novamente do lado. Outro exemplo, na leitura a criança pode marcar de forma global e sua escrita ter correspondência sonora. Nesse caso, precisará de intervenção, pedindo para que aponte o pedacinho de cada parte da palavra. Observação: caso a criança se recuse a realizar a sondagem, uma estratégia é utilizar as letras móveis e depois realizar o registro através de foto. A partir de agora, a equipe dos anos iniciais da nossa diretoria de ensino estará encaminhando a lista de sondagem para as escolas, pensando nos diferentes desafios para cada ano. Para entender essa complexidade, precisamos pensar que sílabas canônicas, nós professores conhecemos muitas vezes como uma sílaba simples, ou seja, que é aquela formada por consoante e por vogal, e que as sílabas não canônicas seriam aquelas sílabas complexas, como, por exemplo, consoante, vogal, vogal, consoante, consoante, vogal. Então, escolhemos aqui o campo semântico corpo humano. No primeiro e no segundo ano, eu tenho uma lista e a frase, elas são compostas por sílabas canônicas, ou seja, sílabas simples, e apenas uma palavra não canônica, que no caso seria aqui,
orelha. No terceiro e no quarto ano, a lista e a frase são compostas por sílabas não canônicas, ou seja, para as sílabas complexas, e apenas uma palavra canônica, que no caso aqui seria mão. No quinto ano, a lista e a frase são constituídos por palavras que utilizam sílabas canônicas, que são as sílabas simples, e não canônicas, só que agora é ao mesmo tempo. Vocês sabem que a nossa formação como educador, ela precisa ser um processo permanente e constante. Nossa dica é encarar este documento como fonte de estudo pessoal e também coletivo em ATPC, pois traz reflexões no que se refere à interpretação das ideias dos estudantes em processo de aquisição da base alfabética de escrita e dos números. Irá auxiliar a melhorar sua prática pedagógica em relação a este diagnóstico, conhecendo o que as crianças sabem ou não sabem. Assim, vocês poderão planejar melhor suas atividades, agrupamentos produtivos e intervenções de acordo com a necessidade de cada um, a fim de não deixarmos nenhum estudante para trás. Temos aqui 2 instrumentos de monitoramento da gestão da aprendizagem e que são importantes serem analisados por vocês, pela gestão da escola, pela diretoria ou órgãos centrais da SEDUC. O primeiro é o mapa classe da diretoria, que é um instrumento em tempo real. Ou seja, se você, professor, observa que a criança mudou de hipótese, nada impede que realize uma nova sondagem e atualize esses dados. Inclusive, todas as unidades escolares já possuem o registro para a sondagem numérica. O segundo é o mapa classe da FDE, que tem um prazo para digitação em período específico. Nesta quarta sondagem, as escolas deverão finalizar para a diretoria até o dia 22 de setembro. Deixamos aqui todas nossas referências bibliográficas. Obrigada! Esperamos ter contribuído para ampliar seu olhar para este instrumento riquíssimo que é a sondagem. Equipe Anos Iniciais, Diretoria de Ensino da região de Mauá.